Seja bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Não tem problema se eu tomar café da manhã com a gente aqui não, né? Ok, não. É melhor nosso convidado. A sua matéria concorda com esse café gostoso aqui, Perfeitamente. Podia ter um pouco mais de fibra, mas Podia mais fibra? Bom, aí tá vendo, pessoal? Fibra. Aqui O professor está pedindo fibra aqui, viu? Mas então, fala um pouco para os nossos telespectadores o que a fisiologia, né, trabalha e qual que é o seu papel hoje, por exemplo, lá na UFMG. Você trabalha especificamente com alunos, eu imagino, né? Mas, praticamente falando, o que a sua função influencia na sociedade, contribui para a sociedade? Ok, a fisiologia é o funcionamento de um organismo vivo, pode ser de uma planta, pode ser de um animal, pode ser do corpo humano. A fisiologia do exercício, ela estuda os processos biológicos que ocorrem no corpo humano, no momento do exercício, dos diferentes tipos de exercício, e cada tipo de exercício vai causar no corpo um impacto diferente, vai ter uma resposta diferente. Da mesma forma que o efeito do exercício crônico, ou seja, de um programa de atividades físicas, de um programa de treinamento, o que isso causa no funcionamento do corpo. Então, esse é o papel da fisiologia do exercício. Quando nós falamos um pouco sobre o que o senhor faz, a gente também anunciou aí sobre os peladeiros de fim de semana. Pessoal assim como eu, que não gostaria de falar, mas acontece, né? Faz um exercício de domingo, chega em casa, entra no Tandrilax, entra naqueles remédios musculares. Dorflex. Dorflex, o famoso, toma 2, né? Para ver se o cara já vai para a quadra com a cartelinha de Dorflex. O que a fisiologia do exercício hoje vê é o seguinte: um pouco de atividade, ela é sempre melhor do que atividade nenhuma. Sim. Então, assim, em princípio, não há nada como você contra o fato de você ser um peladeiro de fim de semana, não é? Mas o que acontece é que as pessoas exageram um pouco nessa prática da atividade física no fim de semana. Normalmente, ela ocorre em horários inadequados, principalmente porque o sol já está muito mais forte, a temperatura já está bem mais alta. Domingão ao meio-dia, né? As pessoas costumam... Não fazem alongamento, não tomam essas devidas precauções. As devidas precauções. E, normalmente, costuma ser uma atividade muito intensa e muito prolongada. Então, as pessoas, temporalmente falando, ou seja, é muito pontual, elas, no sábado e no domingo, ou sábado ou domingo, elas praticam uma atividade física no horário inadequado, uma temperatura inadequada, muito prolongada e muito intensa. Na minha forma de entender, esse é o principal risco. Professor Luciano, antes do senhor continuar falando, o senhor vai servir um café e eu queria convidar os nossos telespectadores para participarem conosco, né? Porque o tema é muito interessante. Talvez você queira fazer alguma pergunta para o professor Luciano. Você pode ligar para a gente, para falar ao vivo no estúdio, 3253-3320. Ou se você quiser mandar um Twitter para a gente, um e-mail, nós temos aqui o iPad já conectado no Twitter e no e-mail para responder você também. O nosso Twitter é @detudoumpouco.tv, ou você pode enviar pelo e-mail detudoumpouco@redesuper.com.br. Vou repetir o telefone então, 31-3253-3320 para falar ao vivo, tá bom? Agora, se você quer apenas registrar a sua participação, nós temos a central de atendimento ao telespectador, que é o 3209-3301. Esse você não fala direto no estúdio. Agora, eu pedi à produção que deixe do estúdio aí no lettering para você, aqui no rodapé do seu vídeo, para que você possa fazer perguntas para o professor Luciano. De repente, você tem até excesso de peso, como nós falamos agora há pouco ali, né? A questão da obesidade, talvez você tenha algum problema e tem vontade de fazer exercício físico. Eu, particularmente, por exemplo, eu quero já aproveitar e fazer uma pergunta. Não sei se o senhor vai conseguir me responder, se está dentro da sua área também. Mas houve uma época que o médico identificou uma arritmia cardíaca em mim. E disse assim, olha, você não pode correr, tem que evitar esportes assim, que exigem muito o coração e tal, faça uma caminhada. Eu comecei fazendo, mas muito relapso, indisciplinado, não dei continuidade, até preciso voltar essa caminhada. Não é?
Qual é realmente um exercício assim, que não expõe as pessoas ao risco, né? Se a pessoa não tem... O ideal é que procure um médico, obviamente, mas se a pessoa ainda precisa começar algo, está sentindo assim, aquela vida bem ruim, mal-estar, né? Debilitar de alguma forma, até o estado emocional da pessoa fica debilitado. Tem algum exercício que a pessoa possa fazer assim que não seja, vamos dizer assim, contraindicado para quem ainda não fez uma bateria de exames ou não? Então, essa sua questão é uma questão bem, que exemplifica muito bem a situação, uma situação do cotidiano, não é? Ou seja, no seu caso, você tem uma patologia que foi diagnosticada, ainda bem, não é? Poderia não ter sido. E aí é que mora o perigo, ou seja, quando existe uma patologia que pode ser grave e simplesmente não é diagnosticada. Então, isso mostra muito claramente a importância da procura de um profissional qualificado para a orientação. De preferência, inicialmente, um professor de educação física que vai ter condições de indicar um médico, caso isso seja necessário, ou um fisioterapeuta. Isso é ideal, né? Questões com relação ao ouvido costumam interferir muito no equilíbrio mesmo. Então, nesse caso, é uma tonteira que não tem causa cardiovascular, não é? Ou neurológica. Então, isso aí, tendo sido esclarecida essa questão médica, ela poderia fazer uma atividade física desde que uma eventual perda de equilíbrio não cause um risco maior. Ou seja, o pior que poderia acontecer é ela ter que se assentar ou ter que deitar. Não é? Então, uma caminhada, por exemplo, desde que não seja na esteira, se ela costuma perder equilíbrio, uma caminhada na esteira não seria uma situação muito adequada, mas uma caminhada no local onde ela possa simplesmente procurar uma cadeira, procurar um banco, alguma coisa assim. Para ajudar o pessoal que está em casa, a gente tem um VTzinho, principalmente sobre aqueles peladeiros de fim de semana, esses exercícios que giram em torno do nosso assunto também, e também do que a telespectadora perguntou para a gente. Vamos para o VT? Fim de semana com os amigos, um bom papo e, por que não, futebol. Este grupo reúne-se há mais de 15 anos. São os famosos Atletas por um Dia, a única atividade física realizada por Samuel. Bom, o desgaste é muito maior, né? Que a gente não está sem costume durante a semana trabalhando e tal, sem atividade física, chega no sábado, no final do dia está mortinho. O esforço físico é grande, são 90 minutos correndo de um lado para o outro. Haja energia, antes é preciso alongar, fazer um aquecimento para não ter nenhum problema muscular. A gente costuma falar, às vezes dá briga, às vezes dá alguma confusão, a gente fala, gente, todo mundo tem que trabalhar amanhã, todo mundo tem que trabalhar segunda. Vamos segurar leve. Relativo à saúde é isso. Aqui é um ambiente que você desestressa, um ambiente que você pode, inclusive, esquecer um pouco do seu trabalho lá, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente que, se você não estiver bem preparado, pode ter algum problema no coração, algum problema na cabeça, não sei. Eu acho que é bom estar todo mundo preparado antes daqui para chegar aqui, para poder brincar sem nenhum risco. Antes de correr por aí, é preciso consultar um médico. É o que recomenda esta preparadora física. Quem não conhece algum atleta do fim de semana, aquele que tira um dia para praticar alguma modalidade esportiva. Especialistas dizem que mesmo sendo insuficiente, é melhor do que nada, mas é preciso ter cuidado e respeitar os limites. É sempre importante. O corpo da gente vai dando sinais. E se ele não está legal, é melhor parar, procurar um médico, ver o que tem que ser feito, procurar um bom profissional. Pode ir, com certeza, você vai brilhar. Limites que Tiago não respeitou. Um problema no joelho e o administrador teve que passar por uma cirurgia. As atividades físicas tiveram que ser interrompidas. Quando eu operei o joelho, tive que ficar 6 meses, eu fiquei em desespero. Foi o único tempo na minha vida, desde 7, 8 anos de idade, que eu me vi longe da academia da atividade física. Bacana, né? Bom, gente, agora a gente tem mais uma participante aí, ela chama Eli Freitas, do Pará, diretamente do Pará. Ela tem uma perguntinha para o doutor Luciano. Pode falar? Eli? Então, doutor, seguinte, eu tenho dificuldade de engordar. E de muita Desculpa. dificuldade em emagrecer. De engordar. Dificuldade de engordar. E eu já procurei uma academia, procurei um profissional, fiz os exames direitinho, iniciei a academia e acabou que eu emagreci rápido. Eu desesperei e parei de fazer academia. Aí comecei a fazer academia depois de um tempo e eu continuo perdendo peso. O que eu faço?
Na verdade, ela tem um problema que todo mundo gostaria de ter, né? Eu estou pensando nisso. Na verdade, a população mundial tem uma tendência justamente ao ganho exagerado e rápido de peso, justamente por aquelas questões que sempre são comentadas. Sedentarismo e hábitos inadequados de alimentação. E a sociedade atual sempre nos leva ao sedentarismo. Com relação à sua questão, eu acho que se houver algum motivo para preocupação, é só se for diagnosticado um baixo peso, ou seja, um peso realmente abaixo dos critérios associados à saúde, que isso possa representar algum risco, algum problema hormonal, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, a manutenção de uma determinada composição corporal, ou seja, de uma quantidade determinada de gordura no corpo, ela depende da quantidade de calorias ingeridas e da quantidade de calorias perdidas nas atividades cotidianas e na atividade física. Portanto, não há muito milagre ou segredo nisso. O que pode acontecer é que você não esteja ingerindo a quantidade adequada de calorias ou que você possua um metabolismo extremamente acelerado, uma produção de calor muito grande. Caso não haja nenhuma questão médica, essa é uma questão que faz parte da sua vida e fique feliz por ser mais magra, porque o problema é justamente o contrário na maior parte da população. Entendeu, né, irmã? E se no final das contas você ainda quiser engordar um pouquinho, a gente pode fazer uma lipoaspiração invertida, né? Juntar um bocado de gordura aqui e entregar. Doutor Luciano, me surgiu uma dúvida aqui, que é até importante falar para quem está de casa. Tem o inverso também, aquelas pessoas que praticam muito exercício físico, que tem gente que é viciado em academia. Quais as causas, na verdade, os riscos, né, que isso pode oferecer para a pessoa? É importante que a gente faça uma distinção entre o que é um hábito e o que é um vício, não é? Por exemplo, ninguém de nós aqui diz que é viciado em escova-dente, não é? Mas se você fica 2 dias sem escova-dente, você vai se sentir extremamente desconfortável. Concorda? Então, no caso do exercício físico, o ideal é o seguinte: antigamente nós saíamos para a natureza para caçar e coletar. Hoje, o nosso mesmo corpo, porque evolutivamente a gente não mudou muito, mas o nosso mesmo corpo, ele não faz isso mais. A gente pega um pão de queijo, já não é isso? fazem aqui, o pessoal a coisa já está pronta. Eu vim de carro para o estúdio, a gente pega um pão de queijo, e é por isso que a sociedade tem todo esse problema. Então é o seguinte: as academias são uma manifestação social que vem a atender essa necessidade do ser humano de se movimentar. Se nós não nos movimentamos, nós morremos. Então é o seguinte: uma coisa é eu sentir necessidade do movimento. Eu estou habituado ao exercício de forma saudável e tenho necessidade do movimento. Uma outra coisa, aí sim, é um vício. É a pessoa que não consegue largar o exercício e o pratica de forma exagerada, colocando o corpo sobre risco. Ou então, que ultrapassa o limite do corpo. Né? Exatamente. Os extremos são sempre perigosos. Né? Então existe uma condição fisiológica que é muito conhecida, não se compreende ela muito bem, que se chama overtraining. É o excesso de exercícios que leva a algum tipo de prejuízo para o corpo. Isso acomete muito. Olha, exercício físico é o seguinte: são milhões de tipos de exercícios que podem ser realizados. Você tem que primeiro tentar encontrar aquele exercício que você gosta de fazer. O exercício, não adianta você fazer exercício forçado. Você tem que fazer o exercício por prazer. Você tem que se alegrar de fazer o exercício. Claro que uma certa preguicinha é comum, não é? Um certo desconforto é sempre comum, mas nada na sua vida vai poder ser realizado se você não se sentir satisfeito com aquilo. Você pode fazer até um determinado tempo, mas não por muito tempo. E a atividade física deve ser um hábito para o resto da vida. Ou seja, você não pode fazer aquela atividade diária, 3 vezes na semana, forçado, e achar que isso vai ser para o resto da vida. Não vai dar certo. Então, tenta encontrar alguma coisa que você goste de fazer, procure uma orientação, porque às vezes uma pessoa te dá alguma dica, um profissional qualificado, professor de educação física, te dá uma dica de como achar essa atividade, te sugere algumas atividades e procure começar devagar. Lembrando sempre que um pouco de preguiça é comum, um pouquinho de dor muscular é comum, mas vai chegar num determinado momento que você vai começar a sentir falta disso. É só uma questão de hábito. E muita gente acha que não gosta, mas é porque nunca tentou.